Olá pessoal, aqui é Edilson Souza. Creio que alguns de vocês que estão assistindo esse vídeo já me conhecem. Eu sou o mantenedor do grupo Zabbix Ceará, onde nesse grupo nós já temos 292 pessoas e constantemente temos adicionado novos participantes. E esse grupo tá ficando muito legal porque o pessoal aí estão participando, estão ajudando aos novos usuários de Zabbix. E a gente tem visto aqui que as dúvidas de muita gente aí têm sido tirado através desse grupo. Ou seja, a gente está contribuindo, ajudando pessoas a se profissionalizar cada vez mais. E como eu sempre digo, o conhecimento ele tem que ser repartido, porque isso que nós sabemos de Zabbix hoje, talvez amanhã já não sirva mais. Então, enquanto ele serve, a gente está passando o conhecimento para outros, ok? E hoje nós vamos estar gravando mais um vídeo. O vídeo de hoje é um vídeo bem bacana. O que é que eu vou fazer? Eu já tenho um Zabbix instalado aqui numa máquina virtual, um Zabbix Server, e eu vou utilizar o recurso, não sei se alguns já conhecem, que é o Docker, que seria um tipo de virtualização, mas na realidade a gente virtualiza a aplicação, não virtualiza uma máquina. Nós vamos estar virtualizando ou criando um container do Grafana. Então nós vamos criar com o Docker um container com Grafana, onde vai ficar bem mais fácil de você fazer os seus testes, utilizar o Grafana. Por quê? Porque eu tenho visto que muitas pessoas que querem utilizar o Grafana, o que é que tem que fazer? Às vezes tem que pegar uma máquina, instalar uma máquina, aí tem que instalar o Apache, tem que instalar o PHP, tem que fazer um montão de coisa para ter o Grafana funcionando, um montão de dependência. E com o Docker isso facilita muito a vida da gente, porque com um simples comando eu já tenho o Grafana já funcionando. Mas para que a gente tenha tudo isso funcionando, a gente vai precisar instalar algumas coisas aqui como pré-requisito dessa instalação. Se você não sabe instalar o Docker, nós temos um dos nossos vídeos que eu ensino a fazer a instalação do Docker. E caso você não queira ver o vídeo, você pode ir lá no doc.com e lá eles ensinam passo a passo como fazer a instalação do Docker. Então vamos lá. Para que a gente monte esse ambiente e a gente tenha um ambiente funcional, nós temos que ter o que? Então aqui eu tenho a minha máquina com os Zabbix, e aqui, aliás, aqui embaixo eu tenho minha máquina com os Zabbix, e aqui eu tenho a minha máquina hospedeira, minha máquina física. A primeira coisa que eu tenho que fazer no Zabbix é fazer a instalação de um pacote, isso se no seu Zabbix já não tiver instalado, do pacote chamado libzabbix-api-per. Então, para instalar esse pacote, você dá o comando apt-get install e manda fazer a instalação desse pacote. No meu caso, o pacote já se encontra instalado. No seu caso, se você não tiver, ele vai fazer a instalação desse pacote e todas as suas dependências. Isso aqui é para que haja a comunicação do Grafana. O Grafana vai fazer acesso à API do Zabbix. Então ele já está instalado. E na minha máquina física, aonde eu tenho o Docker, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar o seguinte comando. Eu vou dar o comando docker run -d, que ele vai rodar no modo daemon. E esse "-v" é que eu estou criando um volume na minha máquina local. Esse /var/lib inicial aqui na minha máquina local, ele vai ser feito uma espécie de um link com o /var/lib/grafana do meu container lá do Docker. Então qualquer coisa que esteja escrito aqui nesse diretório, ele vai replicar para o diretório da minha máquina local. Ou seja, caso eu venha
detonar esse meu container, caso eu remova ele ou aconteça qualquer problema com ele, eu levantando um novo container com o mesmo parâmetro, "-v, /var, /lib, /grafana, dois pontos", e passando aqui o caminho do diretório lá do Grafana no Docker, o que é que vai acontecer? Ele vai me trazer os dados novamente, ou seja, eu vou estar fazendo a instalação de um container com os dados persistentes, ok? Então, no meu caso aqui, eu já havia baixado a imagem do Grafana. Se você ainda não baixou, o que ele vai acontecer? Ele vai baixar toda a imagem e em seguida vai executar. No meu aqui vai ser um pouco mais rápido, porque eu já estou com a imagem, já fiz o download da imagem. Então, dou um Enter. Então observe aqui, Docker PS, eu já estou com o meu container já up, né? Como ele diz aqui, estou com ele com 3 segundos, com ele levantado, e o nosso Grafana já é para estar funcionando. Então vou abrir aqui agora um browser. Então aqui vocês observam que eu tenho o meu Zabbix Server, ele está com IP 192.168.0.188, e eu vou abrir aqui um novo browser e eu vou digitar na minha máquina aqui localhost, a porta 3000, que é a porta padrão do Grafana lá, o qual a gente faz aqui referência a essa porta. Aí você faz o seguinte: Edilson, mas eu quero ter mais de um Grafana. Então o que é que você faz? De repente você cria um 3100 direcionando para a porta 3000, um 3200 para a porta 3000, 3400 para a porta 3000, e você cria várias instâncias, vários containers com Grafana fazendo comunicação com o mesmo Zabbix. E você vai ter que mudar também o link, ou seja, no lugar de você criar aqui Grafana, você pode muito bem utilizar o nome da empresa, por exemplo, empresa 1, então empresa 2, e você vai mudando aqui esse endereço, ok? Mas vamos lá. Então, já de posse aqui do nosso Grafana já funcionando, como vocês puderam perceber, com o Docker facilita muito a vida da gente. Com simples comando eu consegui levantar um container já com Grafana já funcionando. Então eu digito aqui admin, entro no Grafana. E por que eu fiz a utilização dessa imagem? Porque essa imagem que se encontra lá no Docker Hub, eu tenho vários plugins já instalados nessa imagem. Então, por exemplo, aqui eu tenho o plugin do Zabbix. Então o que eu vou fazer? Eu venho aqui em Enable, mando habilitar esse plugin. Aí agora eu venho aqui no painel do Grafana e venho nessa opção Data Source. Vou adicionar um Data Source. Então aqui eu vou fazer a configuração do acesso do Grafana ao meu Zabbix Server. Então eu vou colocar aqui Zabbix Server. Esse nome ele pode ser qualquer nome. Vou procurar aqui o plugin de comunicação. Então aqui Zabbix. Aqui a URL do meu Zabbix, http /192.168.0.188/Zabbix, aí eu vou fazer referência agora à API do meu Zabbix, que foi aquele pacote lá que eu instalei no meu Zabbix Server. Então API underline aí JSON rpc.php. Aqui eu não estou utilizando nenhum proxy, eu estou utilizando de forma direta. Aqui é a senha do meu Zabbix. Então meu Zabbix está com a senha admin, aliás, o usuário admin e a senha Zabbix. E eu vou mandar adicionar. Fazendo isso, observe que a comunicação já foi feita com sucesso. Então eu venho aqui agora novamente no painel do Grafana,
venho em Dashboard. Então eu estou aqui do Dashboard no Home, clico aqui nessa setinha, venho aqui em Create New. Nesse Create New, pronto, a partir daqui agora eu posso criar os meus gráficos. Se eu clicar aqui, ó, em gráfico, ele está trazendo aqui alguns gráficos, eu não sei porquê dessa comunicação, mas vamos lá, vou editar. Ele está fazendo referência aqui a outro data source, né? Mas está aqui, ó, Zabbix Server. Então eu venho aqui em grupo, ele vai mostrar Zabbix Server, o host Zabbix Server. Aqui deixa eu ver aqui uma informação, por exemplo, vou ver aqui das minhas placas de rede, ó, Network Interface. Então aqui eu tenho os dados de entrada. Então observe aqui que já apareceu aqui em cima. Eu quero montar outra informação dentro desse mesmo gráfico. Então eu venho aqui, adicionar uma nova query, faço a mesma coisa, Zabbix Server, venho aqui em Network, aqui é os dados de entrada, eu venho botar agora os dados de saída da minha interface. Então aqui eu posso colocar as legendas é o mínimo, a média, posso colocar aqui o máximo e o valor corrente. Vou colocar isso aqui dessa forma que fica melhor, né, a visualização. Então pronto, mando fechar. E eu quero fazer o seguinte, eu vou mandar salvar, vou dar o nome para esse dashboard, vou dar o nome de Zabbix Server, mandar salvar. E ok, meu dashboard já está configurado. Se eu quiser criar um outro dashboard aqui, aliás, um outro gráfico aqui embaixo, eu clico aqui, posso vir aqui em Single Start, clico aqui no painel Title, mando editar. Deixa eu ver aqui qual a informação que eu vou pegar. Eu vou pegar a informação do meu Zabbix Server, minha aplicação. Você lembra que no curso, na aula passada, eu ensinei como fazer a captura da temperatura. Então aqui eu já tenho a temperatura aqui de Sobral, só que aqui é temperatura. O que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em geral, eu vou mudar esse nome lá de cima, temperatura Sobral. Venho aqui em Options, vou colocar o valor corrente. Aqui eu vou fazer uso de Celsius e somente isso. Eu vou enfeitar aqui um pouquinho esse gráfico, vou colocar aqui em Show. Ele vai colocar esse gráfico aqui bonitinho pra gente. Posso mandar fechar, posso mandar salvar. Se eu quiser diminuir ele aqui, eu posso fazer isso. Aqui eu posso utilizar um outro gráfico, fazer a captura de outra informação. Vou mandar fazer a captura do valor do dólar, que eu tenho aqui o meu Zabbix fazendo essa captura. Zabbix, eu coloquei aqui em moeda, valor do dólar. Vou colocar aqui o valor dólar. Vou vir aqui nas opções, valor corrente. Aqui eu vou valor corrente dólar. Olha, eu vou colocar aqui a opção 2, que é para ele colocar números fracionários aqui, e vou mandar fechar, vou mandar salvar. E aqui pronto, eu tenho já algumas informações do meu Zabbix Server sendo capturado. E é aquilo que eu falei, ó, eu vou fazer agora o seguinte, eu vou sair do Grafana, e vou derrubar agora, vou dar um stop
no Docker, nesse container, Docker stop, vou parar ele aqui agora, Enter, vou mandar remover agora o container, RM, RM, estou mandando remover. Como vocês podem ver aqui agora, se eu der um Enter, não existe mais Grafana instalado na minha máquina, não está mais funcionando. Porém, os dados do Grafana, eles vão estar aqui dentro, em Grafana. Ou seja, aquele momento daquela configuração, ele pegou aqueles dados e deixou salvo aqui dentro, mesmo eu não tendo mais o container do Grafana. Vou levantar o container novamente, vou criar um novo container, fazendo referência aos dados que estão armazenados aqui no /var/lib/grafana. Novamente, dou um Enter. Ele voltou a levantar o Grafana. Vou voltar lá agora. Dou um Enter. Grafana já está funcionando novamente. Agora vamos ver se os nossos dados continuam lá. Abri o meu Grafana. Observe que o meu Zabbix já está instalado. Se eu vim aqui em Home, Zabbix Server, então observe aí que eu consegui fazer a instalação de um container do Docker do Grafana com os dados de forma persistente, mesmo você derrubando esse container. Quando você levantar um outro, os dados vão estar lá bonitinho lá, com todas as suas configurações que você fez, ok? Então, pessoal, essa é a dica de hoje. É um pouco complicado para quem não entende de Docker, mas se você não entende, estuda aí um pouquinho aí, porque o Docker vai pegar com certeza. É uma forma fácil de você testar o seu ambiente, de fazer uso dessa ferramenta que só veio agregar valores ao mundo aí dos admin, e você estudando só tem a ganhar, ok? Então fica aí a dica, não deixa de dar uma curtida, não deixa de deixar o seu comentário e comenta aí com os amigos aí sobre esse nosso canal, para que novas pessoas venham e aprendam cada vez mais, ok? Então até a próxima.